Jung e o caminho da individuação. Uma introdução concisa, por Murray Stein. Tradução Euclides Scaloni. Editora Cultrix. Capítulo 3. Um conto de iniciação em individuação plena. É frequente encontrarmos o princípio de individuação ilustrado com detalhes vívidos em obras da imaginação humana, como contos de fadas e mitos. Inserido nessas estruturas narrativas, deparamo-nos com um manancial impressionante de compreensão e intuição psicológicas, em especial sobre processos inconscientes, e o grande esforço dedicado à busca por libertação e criatividade. Neste capítulo e nos dois próximos, voltarei minha atenção para esse recurso como guia para aprofundar e ampliar a discussão da individuação. Tenho observado que os processos de individuação mais intensos começam às vezes com algo pequeno e de aparência inocente, como a curiosidade. Esse impulso aparentemente ingênuo pode levar ao que se poderia chamar de iniciação por acaso, ou, em outras palavras, uma sincronicidade excepcional. É assim que começa o conto A Serpente Branca, dos irmãos Grimm. Um criado, curioso para saber o conteúdo da travessa tampada que levava para o rei todos os dias após o jantar, em certa ocasião retira a tampa com discrição e observa o conteúdo. Para sua surpresa, encontra uma serpente branca e de imediato resolve provar um pedacinho dela. Esse ato assinala o início definitivo de sua jornada de individuação. Eis o conto na íntegra, que pode também ser ouvido em um outro vídeo específico com o conto A Serpente Branca dos Irmãos Grimm aqui no canal. Em um passado distante, viveu um rei muito famoso por sua sabedoria. Não havia em todo o reino segredo que lhe desconhecesse. Todos os dias, após o jantar, era seu hábito pedir ao criado de confiança que lhe trouxesse uma travessa tampada. Feito isso, o criado devia retirar-se da sala. Ninguém sabia o que havia na travessa, pois o rei só retirava a tampa quando estava sozinho. Um dia, ao recolher o recipiente, sem aguentar mais a curiosidade que o remói, o criado leva a travessa para seu quarto, fecha a porta, levanta a tampa e descobre que há ali uma serpente branca. E já que chegou a esse ponto tão arriscado, pensa não haver nenhum problema em prová-la. Assim, corta um pedacinho da serpente, coloca-o na boca, mastiga e engole. De repente, começa a ouvir vozes sussurrando pouco além da janela do quarto. São pardais e estão falando sobre o que observaram em todo o reino na parte da manhã. O criado é então agraciado com a habilidade de entender a linguagem dos animais. Nesse mesmo dia, a rainha perde seu anel mais valioso e a suspeita recai sobre o criado de confiança, porque ele está autorizado a entrar em todos os aposentos do palácio. O rei o interpela e ameaça, dizendo que, se não apresentar o ladrão até o dia seguinte, ele será executado. Naturalmente, o criado se declara inocente, mas em vão. É com o coração aflito que ele vai para o jardim, imaginando como se defenderá dessa falsa acusação. Ali ele entreouve alguns patos conversando baixinho, enquanto alisam as penas e descansam ao lado do riacho. Eles falam sobre a refeição da manhã, e uma pata comenta:
Alguma coisa está revirando meu estômago. Estava comendo muito rápido e acabei engolindo um anel caído sob a janela da rainha. O criado se dá conta de que ali está a ladra. Então agarra a pata e a leva para o cozinheiro, que, vendo a bela ave cevada que é, corta-lhe a cabeça e a prepara para o jantar. Quando então encontra o anel da rainha. Com a descoberta, o criado é inocentado. O rei se arrepende do erro cometido e quer se redimir de sua equivocada conclusão. Assim, oferece ao serviçal a opção de escolher a posição que deseja ocupar na corte. Mas o criado recusa a oferta e apenas pede um cavalo e um pouco de dinheiro. Ele deseja explorar o mundo sozinho durante algum tempo. O rei atende ao seu pedido e ele se põe a caminho. Depois de alguns dias, chega a um pequeno lago onde vê 3 peixes presos em uma touceira de juncos, agonizando por falta de água. Lastimam sua má sorte, mas as lamentações são ouvidas por nosso herói. Apiedando-se deles, ele os liberta e os devolve ao lago. Ao vê-lo retomar a estrada, eles gritam: "Vamos nos lembrar de você e recompensá-lo por nos ter salvo." Ele prossegue e, em pouco tempo, entreouve vozes baixas sob os cascos do cavalo. Detém-se para escutar e ouve o rei das formigas queixando-se do cavalo insensível que pisa impiedoso em seu povo. O herói então desvia o cavalo e, ao afastar-se, escuta o rei das formigas dizendo-lhe em voz alta: "Vamos nos lembrar de você. Uma boa ação merece retribuição." Continuando seu caminho, ele se defronta com um casal de corvos empurrando os filhotes para fora do ninho, dizendo-lhes que devem aprender a cuidar de si mesmos. Mas os pequenos corvos ainda são fracos e incapazes. Não conseguem voar e caem no chão, onde crocitam desesperados, queixando-se de que vão morrer de fome. O bom homem, assim, cheio de compaixão pelos filhotes abandonados, desmonta, sacrifica seu cavalo com a espada e o deixa para que os pequenos se alimentem dele. Com gratidão eles gritam: "Vamos nos lembrar de você. Uma boa ação merece retribuição." E então o criado precisa prosseguir com as próprias pernas. Depois de percorrer uma longa distância, ele chega a uma grande cidade, onde se depara com um burburinho e dezenas de pessoas nas ruas. Houve então o anúncio de que a filha do rei está à procura de um marido. Quem quiser conquistar sua mão deve passar por um teste rigoroso e, se falhar, perderá a vida. Ele fica sabendo que muitos jovens já fracassaram. No entanto, ao ver a princesa, encanta-se com sua beleza e, apesar do sério risco que corre, apresenta-se como pretendente. A difícil tarefa precisa ser cumprida. O rei o leva para o mar e joga um anel de ouro em meio às ondas. A tarefa consiste em recuperar o anel das águas agitadas. E mais, o pretendente será lançado de volta ao mar até recuperar o anel, de modo que ou o encontra ou morre afogado. Aguardando na praia, perguntando-se o que lhe acontecerá, de repente alguns peixes sobem à superfície e são reconhecidos como aqueles que ele salvara. Um deles deposita um mexilhão a seus pés. Quando o abre, ele encontra o anel. Com grande alegria, nosso herói leva o anel ao rei e pede sua recompensa. A princesa é orgulhosa, porém, e não quer aceitar esse pretendente modesto, propondo então uma segunda prova, mais difícil do que a primeira. Dessa vez, ela mesma encaminha. No jardim, abre 10 sacos de milho miúdo e espalha as minúsculas sementes pelo gramado com as próprias mãos.
Se o pretendente não recolher cada pequeno grão e devolver todo o milho miúdo aos sacos até de manhã, ele será executado. Mais uma vez, o rapaz se sente impotente e fica imaginando o que será dele. Desanimado, passa a noite toda no jardim, mas quando o dia amanhece, percebe que todos os sacos estão cheios, não restando um único grão no gramado. O rei das formigas viera com seus súditos durante a noite, recompensando assim o ato de bondade que ele tivera para com as formigas. Ao dirigir-se ao jardim pela manhã, a princesa constata que a tarefa está cumprida, mas seu orgulhoso coração resiste e ela impõe uma terceira tarefa. Se ele quiser se tornar seu marido, deve trazer-lhe uma maçã da árvore da vida. O pretendente não sabe onde encontrar essa árvore, mas parte assim mesmo e vai até onde suas forças lhe permitem. Atravessa 3 reinos e, ao anoitecer de um belo dia, chega a uma floresta e deita-se sob uma árvore para dormir. Nos ramos acima dele, de súbito, ouve sussurros e uma maçã dourada cai em suas mãos. 3 corvos a acompanham voando e pousando perto dele, dizendo-lhe que eram aqueles que ele salvara sacrificando seu cavalo e que, quando ouviram falar de sua busca por uma maçã da árvore da vida, atravessaram o mar até o fim do mundo, onde estava a árvore, e voltaram com a maçã. O pretendente leva a maçã dourada para a princesa, que agora não tem mais motivos para resistir. Eles cortam a maçã da vida em 2 metades e comem juntos. Assim, o coração da princesa se abre e ela se enche de amor por ele. E eles vivem felizes até uma idade avançada. Fim. Os temas interconexos da curiosidade, do conhecimento e da catástrofe. Ao se deixar levar por sua curiosidade ingênua, o criado projeta-se a uma nova fase de sua vida. De maneira inesperada, ele sabe. Um novo mundo se abre diante dele. Ele entende a linguagem dos animais. Em outras palavras, entra em contato com seus instintos e o mundo que antes estava fechado e assim oculto no inconsciente. Agora, de súbito, esse mundo se torna acessível. É esse contato repentino e surpreendente com o inconsciente e o instinto que ocorre quando fazemos sexo, nos embriagamos ou ingerimos uma droga pela primeira vez. O que estivera disponível a terceiros, como os pais ou outros adultos, mas mantido à distância, fora da vista, atrás das portas, trancado em armários, proibido para menores de 18 anos, agora é também nosso, e compreendemos um pouco de algo de que até então não fazíamos a menor ideia. Não é a culminância do ato que é importante, porém, e sim a compreensão, a gnose. Trata-se de conhecimento por experiência, não por ouvir falar. E esse conhecimento muda tudo. Ele pode ser usado até mesmo independentemente da autoridade de terceiros. O criado põe-se a caminho da individuação no instante em que ingere o alimento proibido. Trata-se de um ato de desobediência e, portanto, um risco. Ele poderia ser descoberto e punido, mas é também seu primeiro passo rumo à consciência individual. Ele aproveita um momento oportuno e entra em um processo de iniciação à gnose.
Caso não tivesse assumido o risco nessa direção, ocorreria o risco inverso, de nunca individuar-se e de continuar sendo um servo leal e de confiança para sempre. O que há de tão ruim nisso? É uma situação que não leva a nada. É um beco sem saída. O risco de não correr o risco da individuação é a estagnação. O ato de desobediência do serviçal é equivalente à desobediência de Adão e Eva com relação a Deus Pai no Jardim do Éden. Dando esse salto radical para o desconhecido, motivado por pura curiosidade, o servo quebra um tabu e renuncia ao seu papel de criado fiel. Ele age motivado por seu desejo individual de conhecimento. O desejo de conhecer por vontade própria é uma força impulsora de individuação, uma força que se torna manifesta em muitos níveis da vida emocional e cognitiva. Não se trata apenas de sexo e prazer. Trata-se também de ciência. O impulso para o conhecimento nos separa daqueles que não conhecem e daqueles que não querem que conheçamos. Quanto mais você sabe, mais você se afasta do coletivo. Essa é uma experiência de muitas pessoas na fase em que saem da infância e da adolescência. O impulso para o conhecimento e o impulso para o crescimento juntam forças contra o desejo de descansar, de não se arriscar e de se misturar à multidão. Mas é arriscado bisbilhotar por aí em lugares proibidos e aprender por experiência. Iniciado subitamente nos mistérios gnósticos da serpente, o criado anula a distância entre ele e o rei e sorve por si mesmo da fonte da sabedoria do rei. Com isso, liberta-se de sua dependência espiritual. Trata-se de algo semelhante ao ocorrido na Reforma Protestante, quando cada crente se tornou um sacerdote com acesso direto a Deus. Agora o servo pode compreender por si mesmo o mistério dos poderes do rei. Por isso não precisa procurar uma resposta do alto. Ele tem passagem livre para a mesma gnose que o rei. De modo bastante significativo, ele deixou de ser um serviçal. Transcendeu sua função em decorrência do conhecimento proibido. Essa mudança precipita com rapidez outros acontecimentos, que por sua vez produzem uma transformação drástica em toda a situação. Quando a rainha perde o anel, ela investe às cegas e acusa o criado de confiança. O rei também se volta contra ele e se recusa a usar sua sabedoria superior para resolver o mistério do anel perdido. Agora a vida dele corre risco e é preciso encontrar uma maneira de se salvar. Tudo indica que o dom da gnose comporta dois gumes. Causa separação e traição por parte daqueles a quem se serviu e oferece uma possível solução caso se conserve a presença de espírito para usá-lo. Ao que tudo indica, esse estranho deslize no comportamento antes impecável do rei torna-se o ensejo para a liberação do criado. A desobediência do serviçal desencadeia um ato de projeção e traição inconscientes por parte de seus protetores parentais, e com isso o estado paradisíaco chega a um término abrupto. James Hillman oferece uma reflexão brilhante a respeito do potencial de individuação em catástrofes aparentes como essa em seu ensaio Betrayal, Traição. A catástrofe parece ser um gatilho necessário para a individuação, como veremos também no conto de fadas analisado no próximo capítulo. Quando o rei se convence da inocência do servo, ele tenta corrigir seu erro oferecendo-lhe uma posição ainda mais elevada em seu governo,
Esse é um momento de decisão. O servo pode aceitar a oferta e continuar um serviçal, embora de nível mais elevado, ou pode assumir um risco extremo e partir. O risco de ficar com o rei implicaria, mais uma vez, uma possível situação limite e eventual estagnação. O benefício seria certa segurança, embora essa seja uma proposição dúbia à luz da traição anterior do rei. O gato escaldado tem medo de água fria. O criado decide correr o risco da individuação e inicia sua jornada sozinho, com um pouco de dinheiro e um cavalo como retribuição pelos bons serviços prestados. Naturalmente, ele também leva consigo a gnose que obteve da serpente branca. Embora não torne a comer da serpente, em outras palavras, ele não se tornou um viciado, os efeitos de sua profunda iniciação na linguagem da psique instintiva permanecem com ele. Ele caiu em estado de graça. Paracelso deu a essa sabedoria o nome de Lumen Naturae, a luz da natureza, que é diferente da luz da revelação divina do alto, que encontraremos na próxima história, em que o espírito procede do alto e não de baixo. Como resultado de sua iniciação, o herói por fim alcança o sucesso, mas não sem outros testes e provações. Mantendo a consciência. E assim acontece que aquele a quem agora chamarei de herói da história, pois por se afastar do rei não é mais um servo, deixa o reino que lhe é familiar e assume as consequências do risco que aceitou. Agora ele é um agente livre e daqui em diante agirá por conta própria. Agora ele é um indivíduo consciente, não um apêndice de outro. Agora sua jornada representa a continuidade da história de uma personalidade em processo de individuação. Em nossos dias, esse é o mesmo risco e sacrifício da dependência de uma pessoa ao sair de uma grande empresa, na qual proteção e benefícios são abundantes, e fama e poder parecem acessíveis, mas ao preço da liberdade individual e da criatividade, ou de quando as pessoas se divorciam. Se você se perguntar por que algumas pessoas assumem esses riscos e outras não, é proveitoso lembrar-se desse conto de fadas e entender que o que ocorre pode muito bem depender do fato de determinada pessoa ter provado da serpente branca e ter descoberto a autoconfiança que essa conexão com o inconsciente propicia. Essa gnose pessoal vincula a pessoa à autoridade interior e ao instinto. O canal da intuição foi aberto. Tudo agora consiste em manter essa abertura para o inconsciente e permanecer consciente. O dom da compreensão intuitiva não decepciona nosso herói quando ele parte com seu cavalo, pois em pouco tempo depara-se com 3 peixes emaranhados em juncos que lamentam a má sorte em que se encontram. Ele entreouve a conversa deles e entende aquele dilema, mas, mais importante do que isso, ele age com decisão com base no que ouve. Liberta os peixes e os devolve ao lago. Esse ato de compaixão se repetirá 3 vezes, e cada uma delas será mais extraordinária do que a precedente. O primeiro é um ato importante de consciência. Indica que ele é capaz de manter sua relação consciente com o reino do mundo animal, ou seja, com os conteúdos do inconsciente à medida que esses se apresentam. Em um nível simbólico interior, os peixes representam sua libido inconsciente, e aqui ele demonstra a habilidade de se relacionar com essa dimensão com aceitação e entendimento.
ele pode fazer ajustes e manter-se saudável com relação à sua capacidade de usar a fantasia e a imaginação. A consequência derradeira de ignorar ou negligenciar as lamentações dos peixes seria a esterilidade psicológica. Ele cairia na armadilha de se tornar um intelecto ressequido, sem contato com as fontes da imaginação e da criatividade. Poderia, no máximo, transmitir ensinamentos tradicionais. Para continuar sua jornada de individuação, ele precisa manter sua imaginação umedecida, como veremos mais adiante, quando esta lhe será bastante útil para estabelecer um relacionamento com a mulher que ele ama. O sucesso da Konyunkityo dependerá do contato com os peixes, o movimento espontâneo do inconsciente. Os peixes simbolizam o lampejo da intuição, que pode resolver a situação em um momento de provação. A segunda demonstração de consciência se apresenta quando o herói entreouve o rei das formigas, queixando-se de que os cascos do cavalo pisoteiam seus minúsculos súditos. E o herói age com rapidez, desviando o cavalo da trilha das formigas. Esse ato é significativo, porque revela seu alto grau de sintonia com o corpo. Montadas no lombo elevado de um cavalo, quantas pessoas ouviriam a voz de uma formiga tão pequenina lá embaixo? A cabeça está tão distante do corpo. São extraordinárias aqui a sensibilidade e a aguda consciência do herói. Significa que ele está em perfeita harmonia com os sinais mais sutis emitidos pelo sistema nervoso simpático. As formigas representam a capacidade do self de construir e recompor estruturas de contenção, imagem e sentimento, cujas raízes se encontram muito aquém do alcance do ego consciência. Aqui o herói demonstra que pode se relacionar com essa parte de sua natureza, que entrará em ação para protegê-la e não a negligenciará nem ignorará. Ele demonstra a qualidade da consciência corporal, sendo capaz de manter contato com o inconsciente somático. O risco de ignorar as formigas é a possibilidade de acabar no excesso e não conseguir recuperar-se, nem física, nem emocionalmente. Sem o elo com esse fator instintivo, a pessoa cai facilmente em uma espécie de inflação do ego, que acredita ser ele imortal e divino, não sujeito a limitações físicas. Há a tentação de forçar demais, de ir rápido demais e longe demais sem descanso, de negligenciar sinais do corpo e da alma, que avisam que a pessoa fez o suficiente, que necessita de um descanso, que precisa tirar férias. Subestimar, desrespeitar esses sinais somáticos e psicológicos, algo muito fácil de se fazer quando se está em movimento no alto de um cavalo e cheio de entusiasmos e ambições do ego, acabará resultando em esgotamento permanente. Em um ponto extremo, a pessoa não consegue mais se recuperar e a condição de fadiga física e mental se torna crônica. Essa situação destruirá a possibilidade de progredir com a individuação, porque a energia e os meios de recuperação não estarão mais disponíveis. O sistema imunológico esgotou-se e não consegue se recompor. Dos 3 atos de consciência, porém, o terceiro é seguramente o mais surpreendente. O herói entreouve um casal de corvos queixando-se dos filhotes e os vê empurrando-os para fora do ninho. Então ouve um dos filhotes gritar: "Estamos totalmente desamparados.
Temos de nos virar sozinho, mas não conseguimos voar. O que podemos fazer se não ficar aqui e morrer de fome? Assim, de maneira espantosa, ele desmonta, empunha a espada e sacrifica seu cavalo. Em seguida, passa a alimentar os pequenos corvos com a carne do animal abatido. O que podemos pensar desse extraordinário sacrifício? Ele parece extrapolar todas as proporções. Aqui, com o objetivo de estabelecer uma relação com o espírito da pequena ave, o herói sacrifica uma parte importante de sua vida instintiva. Com os peixes, ele mantém contato com sua libido inconsciente e pode relacionar-se com ela espontânea e criativamente. Com as formigas, entra em contato com o inconsciente somático, as capacidades do si mesmo de construir e recompor estruturas básicas de contenção, imagem e sentimento. Mas agora ele arrisca um sacrifício para entrar em contato com o lado espiritual do si mesmo. E este é o maior e o mais dramático de todos os sacrifícios. O risco de ignorar as aves é que ele não seria capaz de se relacionar com o mundo espiritual, uma relação que lhe é necessária para completar sua missão de individuação e chegar a uma conjunction completa e profunda com o inconsciente arquetípico. É necessário um enorme sacrifício para percorrer toda a trajetória rumo à individuação plena. Para alcançar o objetivo de se tornar a expressão mais absoluta do si mesmo, que se encontra no conjunto das capacidades de cada um. Esse sacrifício significa uma separação radical de identificação com o passado. O cavalo, emblema nesse conto da identidade anterior e da dependência com relação ao Rei Pai, também representa o reservatório de energia instintiva livre que o herói recebeu do passado para começar sua jornada de individuação. Ele era importante para o início da jornada, mas agora deve ser usado para outro propósito. Essa energia instintiva deve então ser dirigida para alimentar um novo desenvolvimento do espírito. O herói o sacrifica em favor de se relacionar com a atitude espiritual emergente. As aves são jovens e precisam de muita energia para seu sustento. Então, sem o apoio dos pais, impacientes e gananciosos, a atitude espiritual tradicional de querer as coisas por si sós. O herói da nossa história parece entender que, para chegar ao fim dessa jornada, é preciso entregar-se por completo e dedicar-lhe toda a sua energia. Como disse Jesus, quem olha para trás não é digno de entrar no reino. Dizendo isso, ele convidava as pessoas a desenvolver uma atitude interior nova e radical para o futuro. Em nossos dias, este convite significa assumir o risco de renunciar a tradições e tesouros herdados para criar um novo futuro espiritual para si mesmo e para a espécie humana como um todo. Não se pode alcançar esse objetivo com a atitude tíbia de dar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele exige a realização de um enorme sacrifício em prol de um novo símbolo. Provações extremas.
A terceira parte da história inicia-se com a frase: então o criado precisa prosseguir com as próprias pernas. Depois de percorrer uma longa distância, ele chega a uma grande cidade, onde se depara com um burburinho e dezenas de pessoas nas ruas. O período de incubação e preparação do herói está concluído, e ele comprovou que consegue manter uma relação consciente com todas as dimensões do inconsciente, desde a somática, formigas e psíquicas, peixes, até a espiritual, corvos. Agora, ele é lançado de volta à agitação da vida comunitária no mundo, onde encontrará novos desafios e oportunidades para aprofundar a individuação. Esses desafios colocarão à prova suas conquistas anteriores. Ao entrar na ruidosa cidade, ele observa um grande tumulto nas ruas. Um mensageiro percorre todos os cantos anunciando que a filha do rei está pronta para se casar e que se unirá a qualquer pretendente que consiga realizar a tarefa que lhe for determinada pelo pai. Ele também fica sabendo que muitos já tentaram e fracassaram, e que o preço pelo fracasso é a morte. Não obstante, ao ver a princesa, fica tão fascinado pela sua beleza que aceita o risco e pede ao rei uma oportunidade para conquistar a mão da filha. Qual seria o resultado de evitar esse risco extremo envolvendo a própria vida? Mais uma vez, trivialidade, marasmo, falta de desejo e distinção, ambição reduzida e, no fim, estagnação e cessação do processo de crescimento. Mas o risco é alto, como tem sido, aliás, desde o início do conto. A vida nesse nível está no limite. Enquanto a primeira parte da jornada do herói girou em torno da separação e da preservação da consciência, a segunda se inicia com o tema de uma potencial conjunctio, o casamento. Nesse ponto da jornada, o herói é arrastado com impetuosidade para a fase conjunctio do processo de individuação, cuja finalidade é levar à união dos opostos, consciente e inconsciente. Agora o tema será Eros. Esse é um grande passo adiante na abertura para o inconsciente, passando a conhecer sua linguagem e mantendo contato. A primeira iniciação à gnose levou a uma intensa fase de separatio, em que a identidade anterior foi dissolvida e abandonada, e se abriram novos potenciais para a consciência individual. O espelho foi limpo. Então tem início uma fase relacionada à integração do consciente e do inconsciente e à formação de uma nova estrutura de identidade, a que, seguindo Jung, me referi no primeiro capítulo como função transcendente. A consolidação dessa nova estrutura como identidade consciente para a personalidade é o objetivo último da individuação. O que histórias como A Serpente Branca podem nos ensinar é algo sobre a natureza da individuação plena. Ela estabelece um objetivo que nos mantém orientados, mesmo que com frequência continuemos sem alcançá-lo. Ao entrar nessa cidade, o herói se percebe em território novo e desconhecido. Essa dimensão, diferentemente da anterior, a da sua infância e juventude, permite que homens comuns cortejem a filha do rei e obtenham a herança decorrente do compromisso matrimonial. Da perspectiva psicológica, significa que a individuação plena é possível nesse caso.
Tivesse ele permanecido na primeira dimensão, o máximo que poderia esperar teria sido tornar-se o maior entre os serviçais do rei. Nessa nova dimensão, ele mesmo pode chegar à realeza. Esse é um projeto totalmente diferente, e é por isso que é tão arriscado. Na configuração anterior, era possível chegar aos altos escalões, mas a pessoa sempre permaneceria em posição secundária. Nesta, é possível tornar-se rei. Nesse novo espaço, é bem possível tornar-se plenamente envolvido com as energias de que Jung chamou de self, si mesmo. Mas, como é natural, o risco é enorme. A própria vida está em jogo. Em termos psicológicos, o risco é uma inflação tão extrema que o ego pode desaparecer, morrer, e a insanidade prevalecer. É isso que Jung encontrou em Nietzsche, que se identificou com o self na imagem de Zaratustra. Em parte para evitar essa catástrofe, mas também para se mostrar digno, o herói é posto diante de 3 provas, cada uma das quais podendo acabar em fracasso e morte. Se obtiver sucesso, receberá a coroa da glória e poderá se casar com a ânima arquetípica, uma conjunktio que simboliza uma formação estável da função transcendente presente na psique. Esse é o objetivo último da individuação. As provas determinarão se o nosso herói está ou não de fato qualificado para tornar-se plenamente individuado, casar-se com a princesa, ânima, e assim, enfim, tornar-se rei. Na alquimia, esse estágio era conhecido como solificatio. O pai da princesa, o rei atual, aplica a primeira prova. Ele joga um anel no mar e manda o pretendente recuperá-lo. Conforme se supõe, esse é o anel que unirá o herói à princesa se ele conseguir reavê-lo. O herói será lançado de volta ao mar até que retorne à superfície com o anel ou então morra afogado. Trata-se de uma prova rigorosa e difícil, cujo objetivo é determinar a relação do pretendente com os peixes. Dispõe ele dos meios para recuperar o valor essencial do relacionamento, o anel, das profundezas turvas do inconsciente? Eis o teste que mostrará se o herói é capaz de recuperar um símbolo de conjunktio quando esse símbolo corre o risco de se perder para sempre. Se sua relação com Eros e com a imaginação, os peixes, for inexistente ou inadequada, ele fracassará e se afogará na tentativa de encontrar o anel. Existem muitas almas perdidas que fracassaram antes. Elas não conseguiram recuperar a conjunktio quando esta se ausentou da consciência. Elas perderam o contato para sempre, porque sua relação com Eros e a imaginação era insuficiente para recuperar o símbolo que poderia uni-las à ânima. Parece que só algumas almas têm essa importante relação com o inconsciente, que as ajudará a recuperar o relacionamento de amor quando este é jogado no mar. O fato de ser o rei e não a princesa quem joga o anel no mar significa que o self apresenta a prova. O self vai fazer o valor submergir e o ego individual será posto à prova para recuperá-lo com base na força de seu próprio Eros e na relação com o inconsciente.
Se esta for sólida e confiável, ele vencerá. Nesse caso, o sacrifício feito antes pelo herói em favor dos peixes será recompensado. Antes mesmo de entrar na água, os peixes que ele resgatou sobem à superfície e depositam um anel a seus pés. Ele pode se apresentar ao rei como um pretendente bem-sucedido. A princesa não está satisfeita, o que é desesperador. Ele deve enfrentar mais provas. Dessa vez, precisa juntar os grãos de milho miúdo de 10 sacos que ela espalha pelo jardim, e isso na escuridão da noite. Esse é um teste que envolve a habilidade de se recuperar de um estado de exaustão absoluta e de consumo de energias para o crescimento. Pode o herói recuperar-se quando é pressionado a tais limites? Virão em seu auxílio os poderes presentes sob a superfície da consciência? As núpcias precisam ser adiadas até que a princesa saiba que tipo de vigor e energia esse homem tem. Em última análise, trata-se de um teste de estabilidade e confiabilidade do seu contato com o si mesmo. Talvez apenas o rei das formigas, que simboliza o si mesmo em um nível psicossomático profundamente inconsciente, pode ajudá-lo. O risco é esse pretendente não estar suficientemente bem conectado com esse nível da psique. Se não estiver, continuará disperso e nesse estado de caos e exaustão. Será incapaz de recuperar seu centro e senso de equilíbrio. Ele não pode se tornar um rei no plano humano se não tiver o apoio do rei no nível somático instintivo. Sem isso, uma conjunctio plena é impossível. Para a individuação, essa é uma prova decisiva. Significa que a pessoa, em processo de individuação, está sujeita a uma noite escura da alma e deve passar pelo desespero e pela variante mais extrema de energia dispersa para reassumir uma forma plena e contida. Ela precisa ser capaz de recuperar sua capacidade de contenção. Nessa fase de provações da individuação, o rei das formigas e seus súditos vem auxiliar no resgate. A atitude positiva demonstrada antes pelo herói para com as minúsculas formigas retorna agora como um dividendo. Elas recolhem os grãos espalhados em meio à escuridão mental, à ansiedade e à depressão. Mais uma vez, nosso herói passa no teste. Ele tem uma relação sólida e confiável com a força centradora, psicossomática do si mesmo. Está estável. A compaixão que mostrou antes é recompensada de modo integral. Ele está saudável física e emocionalmente, porque cuidou muito bem das forças que podem recuperar e sustentar seus nervos esgotados e sua estrutura psicossomática exaurida. Resta mais uma prova para verificar se o pretendente está apto para conquistar a mão da princesa. Parece que ainda não há garantia total de que ele tenha tudo o que é necessário para uma individuação plena. Assim, a princesa exige uma terceira prova. Para obter sua mão em casamento, o pretendente deve trazer-lhe uma maçã da árvore da vida. Esse é o teste de sua capacidade espiritual,
para ir além da dimensão espaço-temporal e adentrar a eternidade. Sem saber que direção tomar, ele apenas se põe a caminho para encontrar a árvore da vida. E nessa busca, passa por 3 reinos. Não hesita em se colocar inteiramente à disposição da tarefa, apesar de sua ignorância a respeito do que ela implica. Sabemos que essa árvore está no mítico jardim do Éden, o paraíso, cujas portas estão trancadas para sempre. Mas ele não sabe disso. Se soubesse, talvez se desesperasse ainda mais, porque tudo indica que a tarefa é impossível. Ela implica transpor os limites do potencial humano rumo ao reino celestial reservado a seres espirituais que vivem o próprio espaço transcendental, além da psique humana. Enfim, ele chega a um ponto em que se deita sob uma árvore para dormir. E eis que a solução o alcança. Ele ouve um farfalhar de folhas e galhos, e uma maçã dourada cai em suas mãos. 3 corvos aparecem, os mesmos pelos quais ele sacrifica seu cavalo, e lhe dizem que se lembraram da dívida que tinham para com ele. Quando ouviram falar do dilema em que ele se encontrava, voaram até os confins do mundo, onde se encontra a árvore da vida, e lhe trouxeram a maçã. A exigência da princesa de uma maçã da árvore da vida estende sobremaneira o projeto de individuação para além das 2 provas anteriores. O pedido de uma maçã da árvore da vida e a maçã dourada trazida pelos corvos dos confins do mundo combinam 2 referências. Uma ao mito grego de Hespérides e outra à Bíblia. A maçã dourada deriva do jardim das Hespérides, que se imaginava existir além das montanhas Atlas, na fronteira ocidental do oceano. A deusa Terra deu essa árvore a Hera por ocasião das suas núpcias com Zeus. Por isso, ela nos remete ao clássico Hieros Gamos, matrimônio sagrado entre Hera e Zeus. Apenas o maior dos heróis gregos, Héracles, conseguiu passar por Ladão, o dragão que guardava a árvore, e colher algumas maçãs. Sendo douradas, elas simbolizavam a imortalidade. No nosso conto, essa associação com o mito grego combina com o mito bíblico da árvore da vida no jardim do Éden. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos doces para comer. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida é símbolo da individuação na alquimia, e na Bíblia é mencionada no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, como uma promessa de cumprimento no fim dos tempos. Ao vencedor darei a comer do fruto da árvore da vida
que se acha no paraíso de Deus. Ela tem também um significado político importante nesse mesmo livro, onde está escrito, abre aspas, mostrou-me então o anjo um rio de água da vida resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e às duas margens do rio achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Fecha aspas. Isso significa que a árvore da vida está lá não só para a alma individual, mas também para a alma política e a cura da alma do mundo. A individuação se torna um processo político, pois, afinal de contas, um rei é uma figura política que, para o bem ou para o mal, detém o poder sobre seus súditos. Solificatio não é só para o indivíduo, mas para toda a comunidade. Na verdade, para o mundo inteiro. Assim, esse conjunto de referências mescla a profunda dimensão intrapsíquica e espiritual da individuação com a dimensão interpessoal e política. Não é desprovido de sentido o fato de serem precisamente corvos que trazem a maçã dourada para o nosso herói. A cor preta dos corvos contrasta com a imagem da serpente branca do início do conto. Corvos, assim como serpentes, são ambíguos do ponto de vista simbólico. Podem significar pestilência, azar e morte. Também pais cruéis, como vimos um pouco antes na história. Mas eram também associados a divindades como Mitra e Apolo, cujas principais associações são com o Sol. Na história que vimos, tem clara tendência positiva, no sentido de que é tão somente por meio da ação deles que o herói é capaz de completar seu processo de individuação. É justamente porque estabeleceu uma forte relação com eles antes na história, mediante seu extraordinário sacrifício, que ele consegue completar a tarefa da individuação. A princesa o põe à prova com a última tarefa impossível, que consiste em verificar se ele está ou não em suficiente contato com o espírito para transcender os limites da psique. Tem ele condições de se envolver com o aspecto espiritual do si mesmo, tão bem como se envolveu com os aspectos relacional e psicossomático, a fim de introduzi-lo na vida cotidiana? No fim, ele se mostra capaz de ser um mestre espiritual. Agora o pretendente sabe que conquistou a princesa. E quando ele lhe entrega a maçã dourada da árvore da vida, ela não tem mais dúvidas sobre sua aptidão em ser seu parceiro matrimonial. Ele lhe conquistou o coração e a fé. Eles cortam a maçã em 2 metades e comem juntos. E esse ato sela a união entre os dois, tornando-a permanente. Sempre nos perguntamos a respeito desses belos finais dos contos de fadas. Stephen Sondheim escreveu seu sucesso na Broadway, Into the Woods, com base na premissa de que algo mais deve acontecer depois do "eles viveram felizes para sempre". Mas eu penso que temos de nos relacionar com o conto como um todo e com seu final como um símbolo.
O final não é um acontecimento concreto na história. É um sinal, conforme Jung se expressou a respeito da experiência luminosa. A vida, como a conhecemos, estará sempre sujeita a degeneração e desintegração, e nós estaremos sempre na jornada para a individuação. E nunca chegaremos lá de modo permanente. A individuação sempre será um objetivo a se alcançar. O final do conto de fadas é diferente. Nele, o objetivo é atingido e o estado de integração obtido é estável e permanente. Essa realização simboliza um processo no inconsciente, evidenciando padrões que se formam em segundo plano e que se manterão para sempre obscuros e misteriosos.